Ora, poeta, a palavra poeta é parente da palavra profeta, através da palavra vat. Uma coisa que as pessoas não sabem é o seguinte: a palavra Vaticano deriva também da palavra vat. Ou seja, até o Vaticano é recipiendário da boa tradição da palavra poética. Vaticano sem vat não é nada. Vat sem Vaticano também não é nada. É preciso termos a consciência do que estamos a falar da faculdade da precognição. O inconsciente António Vera ditou esta mensagem: eu hei de morrer em dezembro. E, efetivamente, ele falece mesmo no mês de dezembro. Portanto, há outra coisa na escrita que eu creio que também se passava com o Padre António Vera, que é o seguinte: é que muitas vezes nós escrevemos e temos a impressão de que há uma força estranha que comanda a nossa mão e comanda os nossos movimentos cerebrais e comanda a marcha das palavras. E começamos a escrever, a escrever, a escrever, a escrever, a escrever, o tempo passa e nós estamos num estado que não é propriamente o estado puro da vigília. As ondas cerebrais funcionam de outra maneira, porque nós estamos sob o estado psicológico do transe. O transir, o transe, o transir. O transe, o transir e também o transeunte. Ou seja, aquele que faz uma viagem e aquele que está à beira da morte. Porquê que está à beira da morte? Porque está a ser alimentado pelas mensagens do subconsciente. E a morte pode ser vista como uma espécie de sonho. O homem sonha, o homem dorme, mas é para depois acordar e relatar o seu sonho às outras pessoas. Pronto. E então esse estado de transe é que vai dar nascimento a poemas tão vastos e tão siderais como Cursivo Menor, Palavras com Rosto, As Pestanas de Afrodite, Escrito na Margem, Sons que Falam, de Amor e Desengano, Estrofes Elementares, Amor Sempre a Seguir. O último apostilho. Como? Apostilho é o último. Apostilha, exatamente, a apostilha. É uma bela palavra, apostilha. António Vera, nome literário de José António Vera de Azevedo, de Ver Vera de Azevedo, José António, a páginas 307 do Dicionário de Autores Portugueses, volume 5º, organizado pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, Publicações Europa-América, editor Tito Leão de Castro, depósito legal. Ao todo, ele publicou cerca de 10 ou mais livros. Eu era crítico literário e eu penso que falei, se não for assim, que me corrijam os estudiosos de António Vera, eu penso que falei sobre o Cursivo Menor, de 1998, em Lisboa. Ao Cursivo Menor, Palavras com o Rosto. Foi um destes dois livros. Ao Cursivo Menor, ou Palavras com o Rosto. Onde eu digo aquela mensagem aparentemente sibilina, que reza desta arte. A poesia de António Vera, veramente solar e apolínea, ela clareia abertamente na clareira do ser. Portanto, é uma clareira, nós estamos numa abertura do terreno, estamos numa bifurcação, temos a palavra trívio e temos a palavra quadrívio, por exemplo. Trívio as 3 vias e quadrívio as 4 vias. Temos então que o trívio são a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrívio são a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Temos então que, por exemplo, temos a música como parente da geometria e também da astronomia. É uma coisa curiosa ver o seguinte: a palavra de António Vera é uma marcha, mas é mais que uma marcha, é uma dança. Ou seja, a marcha é algo que se fazem as Forças Armadas. Elas marcham e fazem aqueles movimentos convencionais. Mas as palavras de António Vera
não marcham somente, elas voam, elas dançam. Elas são perfeitamente o Diógenes de que falávamos mais atrás. São ditirambos dionisíacos. O poeta António Vera não está fechado numa redoma, não vive sozinho, ele vive com os homens, faz da linguagem a sua habitação e faz da poesia, normalmente na tortura em rito prata, mais do que um espaço de convivência, faz da poesia um ritual cotidiano. O rito não é nada sem o mito e o mito não é nada sem o culto. Portanto, nós celebrávamos essa abertura do ser. Celebrávamos a poesia que é fundada pela entidade ontológica. Agora, porque desta tertúlia, diz, onde se encontravam? era na Tertúlia Rito Prata, na Avenida Visconde de Valbor. Tertúlia Rito Prata, na Avenida Visconde de Valbor. O café chamava-se o Café Rio de Prata, Café-Restaurante Rio de Prata. E éramos várias gerações. Éramos 2 gerações. A geração de António Vera e a minha geração. Eu ou falei seguramente sobre o cursivo menor, ou então falei de palavras com o rosto. Depois escrevi mais na internet, na página de António Vera. E vou então agora ler um poema ao acaso, para ver o que acontece com os acasos objetivos. Canção da Brisa. Pura brisa a alisar. Vê a beleza musical deste verso. Pura brisa a alisar. Pura brisa a alisar. Pura brisa a alisar. Hã? É preciso gostar, e para gostar é preciso degustar. Ou seja, em língua portuguesa temos o sabor e temos o saber. Se quiseres saber como é que é um fruto, tu vais saboreá-lo, vais degustá-lo. Gustar com O e degustar com U. Temos o tato, a palavra, e temos então o véu palatino. Não é? Canção da Brisa. Pura brisa a alisar as folhas das papoilas e por haver então música pelo ar. Aperto está o estio por uma fenda aberta e é por aí que espreito ao teu andar direita, Perséfone da queima do meu sono lunar, envolta num lençol, diáfana te tenho, vermelha, branca e nua, acendendo o luar. Belíssimo. Por isso é que a poesia no dizer da adega é sagrada. Por isso é que o poeta não é o sagrado. É que as mensagens de António Vera são tão íntimas, tão essenciais, tão antológicas, na sua radicalidade, que parecem vindas de outro planeta, não é? António Vera não era uma pessoa deste mundo. António Vera não era uma pessoa deste mundo. Eu estava cá a representar um papel superior, talvez, ao dos outros comparsas na presente encarnação, mas esse papel era cumprido com toda a precisão matemática de um apóstolo da língua portuguesa, de um apóstolo da palavra. Eu diz mesmo, a língua portuguesa, meu grande, grande amor. Exatamente. Português, meu amor e língua minha. Está aqui, é o título de um poema dele. Português, meu amor, língua minha. Agora, não sei se toda a gente vai concordar comigo, mas o português, meu amor, língua minha, figura neste livro que nos serve de guia para esta viagem, figura na página 50. Ora, os números, à luz do espiritualismo, não são somente valores linguísticos, convencionais. Os números, mais do que signos linguísticos, são símbolos. Por exemplo, Santo Agostinho, o homem da estirpe de Santo Agostinho, diz que, na interpretação na hermenêutica, na escola dos livros sagrados, das Santas Escrituras, o homem deve ser um perfeito conhecedor do simbolismo numérico.
que é que o 50 simboliza? O 50 simboliza o quê? O Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. E exatamente, é sempre a subir. 50 dias depois da Páscoa. Temos a 40ª, que é 40. E temos a 50ª, que é o Pentecostes. O que é que o 5 significa? Simboliza a primavera, o renascimento, a transmutação. É a quinta essência. Quando se diz a quinta essência, nós estamos a falar implicitamente do número 5. Porquê? Já vem dos antigos. O Empédocles disse que existiam 4 elementos: verbo e graça, o fogo, a terra, a água e o ar. Mas Aristóteles, vários séculos antes de Cristo, ele completou o Empédocles dizendo desta arte: mas falta ainda acrescentar o quinto elemento. Ora, esse quinto elemento é que é perfeitamente a quinta essência. E nós chegamos à palavra 50, a quinta essência. A quinta essência, o menino do Espírito Santo, o menino imperador. Uma coisa que não pode falhar na interpretação na hermenêutica de António Vera. A literatura de António Vera, quer queiram, quer não, 7 espíritos mesquinhos, é uma expressão do sobrenatural. Ao ser, como já dissemos, expressão do inconsciente, a literatura de António Vera é uma expressão do preternatural, do sobrenatural. Temos a palavra como meio de comunicação, mas existem vários tipos de comunicação. Existe a comunicação pragmática, por exemplo, eu vou depositar dinheiro ao banco, isto é uma comunicação, eu falo por palavras e sou plenamente entendido nesta minha função utilitária. Mas depois temos a comunicação poética. Então a comunicação deixa de ser comunicação meramente utilitária para se transformar em comunhão. E é a festa então do Divino Pentecostes, no Espírito Santo. Recordai, estudioso, que foi a data de nascimento da Igreja Católica tradicional deu-se com o primeiro Pentecostes celebrado pelos apóstolos. No primeiro Pentecostes celebrado pelos apóstolos, depois da morte de Jesus, revelaram-se as línguas de fogo do Espírito Santo. Portanto, temos o Espírito outra vez. Temos o Espírito e temos o inspirado. Mais do que inspirado, perguntar-me-ão: então António Vera era meramente um ser inspirado ao representar o seu papel de ator no palco do mundo? Era meramente um ser inspirado? E eu responderei o seguinte: mais do que inspirado, certamente era. Mais do que inspirado, ele era o inspirador. Era aquele que movia. Ora, mover é comover. Mover, comover. Por exemplo, o ser simpático é o portar consigo um pathos de Eucaristia. Sim, pathos. A palavra pathos existe também na palavra patético. Existe na palavra empatia. Ou seja, quando nós temos uma grande emoção e sofremos um pathos, nós estamos, afinal, a ceder a um sentimento patético, paciente ou passional. É uma paixão. E é, portanto, preciso, cada vez mais na cultura portuguesa, celebrar o nascimento, a paixão e a morte do poeta António Vera. A morte, para o poeta, normalmente o poeta das tipos de António Vera, deixa de ser meramente uma decomposição ou corrupção das células físico-químicas. A morte para o poeta é qual uma sorte de renovação, ressurreição, palingenesia. Se o poeta é gênio, então é porque tem em si o prazer e o deleite da generosidade. O gênio é generoso. Ao ser generoso,
Ele está a comungar do gene da compreensão empática para Carl Rogers. Ao ser o gene, esse talento ou esse engenho nasceu com a sua vinda ao mundo. É genital. Reflete-se nos genes que nós portamos dentro de nós. É natal. Ao ser natal, o que é que acontece? Co-naissance. O que é que esta palavra quer dizer? Co-naissance. Ou seja, um nascer em conjunto. Na língua francesa, era isso que se passava perfeitamente na tortura do Rio de Prata. Todos nascíamos em conjunto, ao mesmo tempo, de mãos dadas, e o ritual do fogo, que o havia, porque as pessoas certamente fumavam, mas o ritual do fogo era o ritual da compreensão empática. O não falar só pensando na vida do negócio, mas o falar pensando e ativando a vida do ócio. As leis. Quais eram as leis que presidiam às tertúlias do Rio de Prata? Sobretudo duas leis. A primeira, a lei da autenticidade. O sermos autênticos na medida das nossas forças e de acordo com as nossas palavras. E a segunda lei, que vem do Nietzsche, que é a seguinte: torna-te tu naquilo que és. Tu és António Vera, tu és António Vera. Torna-te então naquilo que és e ser fiel cada vez mais aos teus sonhos, às tuas quimeras e às tuas utopias. Chegado aqui, perguntará o legente. Chegado aqui, perguntará o legente. Mero jogo de palavras? Muda de palavras? Fazer cambiantes e trocas com as palavras? Mais do que isso. O andar como equilibrista no arame farpado. O andar em cima da navalha, do fio da navalha, segundo Somerset Maugham. O ser natal, mais do que a cruz e o crisol, fomentar o nascimento sempre eterno. O nascimento sempre eterno e cada vez mais consentâneo da poesia ou profecia do poeta António Vera. Mas afinal essas palavras levaram-nos aonde? Pergunta o assistente deste filme. Precisamente ao número 50 de que falávamos há pouco. Precisamente ao renascimento do Espírito Universal, o Espírito da Concórdia, da paz universal. Que Cristo deve ser adorado na cruz, foi adorado na cruz. Agora resta adorá-lo na festa da descrucificação. É preciso que o tiremos da cruz para o apertarmos num amplexo e num abraço universal. Esse abraço universal, se bem interpreta a poesia de António Vera, faz parte, é devedor, sim, à tradição própria da língua portuguesa, mas faz parte do império mais vasto. Porque se apoia na noção da fraternidade universal, na qual tu és bem-vindo, sejas tu grego, sejas tu romano, sejas tu latino, sejas tu português, ou sejas tu ucraniano, sejas tu homem, ou sejas tu mulher. Então a poesia de António Vera existe para quê? Ela existe porque existe. Ela insiste. Ela vai para fora de si. Ela transcende. Ela ultrapassa o mero convencionalismo das palavras meramente
pragmáticas. Subjacente à poesia de António Vera está, pois, uma língua universal. É uma língua que já não se alimenta das tradições étnico-culturais, mas é uma língua que se apoia na espiritualidade. E é em nome dessa espiritualidade que falava, sem falácia, o poeta António Vera. Estamos quase a terminar. Cito a minha própria musa no livro Poetânia Aquilegia 3, lançado por um membro muito ativo e muito vivo da tertúlia Rio de Prata, que tem a coordenação de Julião Bernardes. Julião Bernardes, outro homem da tertúlia Rio de Prata, um homem efetivamente com muita luz. Um homem que tinha o seguinte pressentimento: as revoluções são falíveis. Quando as revoluções se fazem apenas com as armas, as revoluções acabam por falhar. Quando as revoluções se fazem com as palavras, elas deixam de ser a revolução para passarem a ser revelação. O que é que quer dizer revelação? O tirar o véu, o descobrir, o fazer o descobrimento, o partir em busca das Índias, que já não existem só nos mapas, existem na pátria dos nossos sonhos. Essas novas Índias existem apenas no teatro dos nossos sonhos e são as Índias mais espetaculares que possa haver. São as Índias do espírito, dessa tal fraternidade que eu falava há pouco. E acaba então com uma citação minha deste mesmo livro, Poetânia, na qual eu delineio como fraco talento a 5 ou 6 poetas pertencentes à tertúlia Rio de Prata. Eu delineio António João Bispo, Gisela Mendonça, António Vera, Maria Natália Miranda e Rosélia Martins. Então, se me é lícito, eu vou então passar à minha autocitação. Quer a maior compreensão do solerte subterrâneo? Da frase rambaldiana, o eu é um outro? O outro, o nosso irmão das vestes negras, a cena e o cenáculo do parece inconsciente. Quer a verve e aventura, o interdito mascarado para fugir à censura. Ou, nas palavras do poeta, cito, ir até ao fundo, mas não ficar lá, e ainda, lugar que não há, sempre além de si, ou melhor, o mascarar-se como pessoa, o alterar-se no teatro, o fetiche e o fantasma do mundo fantoche. Que em 1923 é nada António Vera. E a 1 de abril de 1921 reapresenta na Áustria, presentifica Moreno, o seu primeiro psicodrama. Ora, 1 de abril para essa plaga é o dia dos loucos, das mentiras o dia para a gente lusitana. Toda a arte é mentira que, ponderada e pesada, se transforma em verdade. Ela é para a filosofia portugalaica o mentir dessa arte que dá origem ao mentar.
Não repetiremos a assertiva kantiana segundo a qual o louco é uma pessoa que sonha acordada. Nós não sublinhamos e não já o faremos, mas diríamos em vez disso que, repetindo o radical do Robert de Zoal, tomava parte António Vera na patética escola do sonho acordado. E por isso, meus amigos, o abade faria, e por isso o paciente, e por isso a paixão. Venceu a luta e a labuta no teatro do ser, o automóvel autor tornou-se pessoa. E ora sus, e ora bonda. Silêncio, pois repousa e é remanso António Vera. Na rama e romaria, no humus e no humo do bico de implume. Paz na terra para todos os seres. Maranata, Maranata. Om Shanti.